Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar probabilidade e estatística. Nós já trabalhamos sobre isso, tá? Mas agora nós vamos ver de um modo um pouco mais diferente, tá? Vocês vão observar aí nas páginas 216 a 220 esse outro modo de probabilidade e estatística. Então, vamos lá, meus alunos. Probabilidade e estatística. Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do dia a dia, a estatística. Essas são as formas mais comuns de organizar informações estatísticas. Uma dessas funções estatísticas é a média, tá? Então, a média é que nós vamos ver hoje sobre a probabilidade estatística. Exemplo, vamos lá? Para calcular o desenvolvimento médio de uma turma em uma determinada disciplina escolar. Então, aqui vocês vão aprender como nós vamos tirar a média de uma turma em relação a uma disciplina, tá? Qual é a média daquela turma? Quanto é que está a média de notas daquela turma? Então, nós vamos verificar como fazer esse tipo de conta, tá? Então, aí nós vamos somar, nós somamos, não é? Todas as notas e depois dividimos pelo número de alunos. Vamos lá conferir? Então, olha só, a média é mais precisamente chamada de média aritmética simples, é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividido pelo número de informações que foram somadas. Tá? Então, aí é só uma forma prática para vocês entenderem. A média aritmética simples entre 14, 15 e 25. Por exemplo, é a seguir. Então, aí vocês vão verificar que a média, né, como eu acabei de falar, como é que a gente vai calcular a média? Nós vamos pegar o quê? Nós vamos somar as informações e depois nós vamos dividir pela quantidade de informações que ele me deu. Aqui, no caso, ele me deu uma, duas, três informações. Então, é a quantidade que você vai dividir. Então, primeiro você vai fazer o quê? Você vai somar as informações, 14 mais 15 mais 25, e do resultado você vai dividir por 3, porque foram 3 informações que ele me entregou, tá? Então, assim você pode calcular a média de algum valor. Vamos lá, criança, verificar o exemplo, tá? Então, aqui eu tenho uma informação, tá? Então, aqui é a formação de alunos com as suas devidas notas. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 alunos, tá? Então, aqui nós vamos verificar como nós vamos saber a média dessa turma em relação a alguma matéria, tá? Pode ser português, matemática, história, geografia. Então, bora ver uma aqui, bora ver a matemática. Como é que está a situação dessa turma em relação à disciplina de matemática, tá? Bora ver se eles estão na média, tá? Na média da escola, tá? Porque essa é a média da turma que nós vamos verificar agora, tá? É quando somamos a média, tá? Semestral. Nós tiramos uma média de cada disciplina, né? Como eu falei, pode ser matemática, história, geografia. Dessa forma, verificamos se o aluno está na média padrão da escola, tá? Ou se está acima da média, ou se está abaixo. Então, vamos lá verificar. Então, aí eu tenho as informações, não é? Eu tenho a tabela com o nome dos alunos, que são 5, e as suas notas. Então, aqui eu peguei, né, a primeira regrinha, vamos somar todas as notas. Então, somando todas as notas aqui, o meu total foi 35.
Próxima regrinha. Vou pegar a minha somatória, né? Meu resultado da minha somatória, tá? E vou fazer o quê? Eu vou dividir pela quantidade, tá? Que eu tenho. Aqui eu tenho 5 notas, então vai ser dividido por 5. Então, 5 alunos, não é? E vai ser dividido por 5. Então, eu peguei meu resultado e dividi por 5. E o meu resultado aqui foi 7. Então, a média aqui dessa turma foi 7, tá? Então, para determinar a média da turma, aí eu vou somar, né? Eu somei todas as notas, né? A soma dessas notas obtive um resultado, tá? Que foi 35. E depois eu dividi pela quantidade de alunos, tá? Neste caso, são 5. 5 alunos, tá? Então, ficou 35 dividido para 5, que deu igual a 7. Então, este resultado aí, crianças, é a média da turma, tá? De alguma matéria, tá? De alguma disciplina, que no caso eu falei que é de matemática, tá? Então, aqui, a média dessa turma foi 7, tá? Então, aí, se vocês verificarem a nota, né? A nota de cada um aqui, tá? É individual, mas a média da turma foi 7. Assim, encontramos a média da turma. No caso, a média é 7. Então, a média de desempenho geral da turma foi 7. Para uma tabela de dupla entrada, podemos comparar duas grandezas. Então, olha só, vamos agora verificar, não é? Aqui, a tabela novamente, não é? Então, aí a tabela com os alunos e a tabela das notas. E, por final, nós temos o quê? A média da turma, que foi igual para todos, tá? Então, as notas foram individuais. Então, tá? As notas são individuais. Mas a média da turma toda foi igual, tá? Então, para determinar a média de um grupo, né, de alunos de uma disciplina, né, o que eu fiz? Eu somei todas as notas primeiro, né? A soma das notas eu dividi pelo número de alunos, aqui no caso foram 5, tá? E aí, com este cálculo, eu vou obter a média da turma. No caso aqui, não é novamente os alunos, as notas, que são individuais, mas a média daquela turma, não é? É geral. Ficou 7. Note que nessa tabela de dupla entrada, podemos comparar as grandezas. Vamos seguindo aí. Então, olha aí, vamos ver como ficou em conclusão final, né, dessa nossa tabela. Então, olha só, Lucas ficou com uma nota maior, tá? Então, a nota do Lucas foi maior que a média de toda a turma. E Mateus, Luan e Caio ficaram com uma nota igual à média da turma. Já Raíssa, olha só, Raíssa, né? Ficou abaixo da média da turma. Então, aí, nós concluímos, não é? Como ficou aí a média da turma, né? Sendo que alguns alunos ficaram com uma média maior, outras ficaram com uma média igual e outros ficaram com uma média menor, abaixo da média da turma. Tá, crianças? Entenderam? Espero que sim. E finalizando aí, meus amores, vocês vão realizar as atividades, tá? Das páginas 218 a 220, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Beijinhos para todos. Tchau!